Durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Arábia Saudita, o Brasil foi convidado a integrar a OPEP+, essa referida organização dos países exportadores de petróleo, quer dizer, os aliados a ela. Não está claro, entretanto, como é que seria a participação do país nesse grupo. Acompanhe. O formato estudado pelo governo é de que o país faça parte do grupo na condição de aliado. Isso não torna o Brasil integrante permanente do bloco, mas permite a participação em reuniões e na elaboração de políticas internacionais relacionadas ao comércio mundial de petróleo. Atualmente, os países que integram o grupo são responsáveis por 40% da produção mundial da commodity. Entre os aliados que compõem a OPEP+, estão, por exemplo, Azerbaijão, México e Rússia. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo ainda irá avaliar o documento recebido, mas se mostrou disposto a trabalhar com o bloco. Silveira disse, no entanto, que uma eventual adesão do Brasil não significaria qualquer compromisso com cortes de produção de petróleo decididos pelo grupo. Hoje, o país está no grupo dos 10 maiores produtores do mundo. Os membros da OPEP+ não têm compromisso com corte de produção. Os membros da OPEP+ apenas participam de uma plataforma de discussão, inclusive da estratégia de transição energética justa, inclusiva. A OPEP+ defende que ela seja equilibrada. Nesta quinta, integrantes da OPEP concordaram em realizar cortes voluntários de quase 2 milhões de barris de petróleo por dia a partir de 2024, cerca de 2% do fornecimento mundial, numa tentativa de fortalecer o mercado. O movimento, contudo, fez os preços da commodity fecharem o dia em queda. A gente continua dando a vocês as informações relevantes desse complexo de assuntos petróleo e Petrobras. Os acionistas da Petrobras aprovaram hoje em Assembleia alterações no Estatuto da companhia. Entre essas alterações está aquela que facilita indicações políticas para cargos do alto escalão da estatal. A nova regra, porém, ainda não pode ser aplicada, porque depende de uma decisão do Tribunal de Contas da União. Mais cedo, o TCU havia expedido medida cautelar, impedindo mudanças na política de indicações, até que sejam julgadas denúncias de irregularidades nessa proposta. A Petrobras diz que respeitará a decisão final do TCU. A estatal aprovou ainda a criação de uma reserva de capital para pagamento de dividendos. O presidente da companhia, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse à CNN que a alteração sobre conflito de interesses não será registrada. Vamos ver. O TCU achou por bem pedir para não registrar na junta, caso aprovado toda a alteração, um dos itens apenas, a que dizia respeito ao conflito de interesses ser analisado caso a caso quando ocorrer na nomeação de administradores. Esta alteração, portanto, não será registrada, não será levada a cartório para registro em ata. Agora sim, posso dar meu boa noite aos participantes da roda. Nós estávamos esperando o Adriano Pires poder se acomodar enquanto a gente trazia as informações. Obrigado, Adriano, pela disposição de participar da nossa roda. E boa noite, Adriano Pires, economista, especialista em energia. Thaís Herédia, meu boa noite. E a você, Caio Junqueira, aqui à minha esquerda, no estúdio da Avenida Paulista. Adriano Pires, você quer começar por onde? Pelo Estatuto? A gente pode começar pelo Estatuto. Primeiro, boa noite, né, para todos, para você, para a Thaís, para o Caio, né? É um prazer estar aqui, como sempre. Eu acho que essa questão do Estatuto que me preocupa é a governança da empresa, entendeu? Porque você, uma empresa como a Petrobras, ela tem que ter uma governança, a gente sabe disso, já passamos por situações muito complicadas, né, que a gente, lá na área, no tempo da Lava Jato, e essa lei das estatais, ela não surgiu à toa, né? Ela surgiu para atender todas as estatais, mas em particular muito a Petrobras. Então, eu acho que houve uma certa forçação de barra, né, da Petrobras em querer mudar o estatuto em cima de uma liminar do ex-ministro Lewandowski, né, suspendendo a lei das estatais. Liminar que ainda precisa ser julgado. Exatamente. Então, vamos supor que a liminar caia, né? Aí volta tudo para trás. E o TCU, então, teve uma atitude também correta. Olha, calma aí, que não é bem assim. Mas, de qualquer maneira, tudo isso podia ser evitado, né? Para que mudar um estatuto em cima de uma liminar? Outra vez, isso aí acaba resvalando na governança da empresa. E a governança da Petrobras é muito importante, ela tem que ser preservada, independente de qualquer coisa, né? Então, vamos lá. Aí a liminar cai, aí muda o estatuto outra vez. Então, eu acho assim, discutir lei de estatais, William, acho que vamos discutir a lei das estatais, vamos discutir, mas no Congresso Nacional, tá certo? Talvez a lei das estatais hoje tenha que
ter alguma adaptação, porque o cenário mudou, não está um cenário como estava lá na época que foi feita a lei, mas aí discute no Congresso, muda e a Petrobras e as outras estatais se adaptam a isso. O que não pode, eu acho, é pegar esse gancho de uma liminar que eu acho dada e você comprometer, volto a repetir, a governança da empresa. Onde vem a pressão política? Bom, pelo que eu captei hoje na Petrobras, veio muito do Centrão, né? A gente tem que contextualizar que a Petrobras hoje vive uma disputa, né? Aliás, desde o começo. Basicamente, Centrão contra PT, em diversos assuntos. Tem alguns poucos que eles concordam, como a exploração de petróleo na margem equatorial, mas, basicamente, o Conselho de Administração ele é comandado majoritariamente pelo Centrão, pelos aliados ali do ministro Alexandre Silveira, e a diretoria controlada pelo PT. O que eu levantei, eu não sei até que ponto o Adriano tem também essa informação, é de que quem levou as mudanças foram os indicados do Centrão, e que houve ali, de certa maneira, uma resistência, principalmente do próprio presidente da estatal, né? Como ele fala agora aqui, que não quer nem levar para a ata. Isso foi o que eu consegui levantar. Estou falando com gente caminho do meio, né? Não estou falando nem aqui nem ali, né? Não abastecido nem por um lado nem pelo outro, mas essa é a informação, que quem levou as duas agendas foi o Centrão. O que o Caio está sugerindo é que o presidente da companhia está preso entre dois fogos. O Jean Paul Prats, ele está numa posição muito parecida do Haddad no começo do governo, né? Em que o governo inteiro queria refazer reforma trabalhista, reforma da Previdência, acabar com a lei das estatais, não ter compromisso fiscal, e o Haddad, que sempre foi reconhecido ali como uma peça fundamental do PT, sendo aquela peça extra, né? De estar dizendo, não, calma lá, não é bem assim e tal. E o Jean Paul Prats passou a fazer esse papel. E ele, inclusive, tem o reconhecimento do mercado por isso, né? Quer dizer, ele chegou na Petrobras com um discurso muito parecido com o da intervenção, com o da mudança da gestão, com a Petrobras tendo um papel social, né? Da formação de preços. Da formação de preços. Ele mudou a política de formação de preços, né? Antes da mudança mais profunda na governança e na direção da casa. Foi uma das primeiras coisas que ele fez, foi mudar a política de preços para uma política que ninguém nunca entendeu direito como funciona, né? Perdeu um pouco da transparência. Agora, William, eu acho que o ponto mais importante aqui é o seguinte, né? Talvez a gente tenha ficado muito no debate da Petrobras, em cima dessa coisa da política de preço, do interesse político. A gente trata pouco na imprensa em geral da importância da Petrobras ser gerida com a empresa do tamanho que ela é. Né? Por isso que a mudança no estatuto não é uma coisa assim não é caderno de rabisco. A mudança de estatuto de uma empresa da estatura da Petrobras é uma coisa muito séria. Sim, é o estatuto social dela. É o estatuto social da empresa. O que o TCU determinou não vai lá na junta comercial, porque tem que ir na junta comercial. Sim. Né? Então, assim, não pode tratar como um papel de rascunho o estatuto da empresa ou a própria lei das estatais, mas especialmente falando da governança, não pode tratar como um papel de rascunho. Você consegue identificar quem está dando qual eixo de atuação para a Petrobras em termos de governança? Olha, William, eu acho que vamos voltar um pouquinho para trás. Quando o Jean Paul foi nomeado presidente da Petrobras, também havia uma ideia de que estava sendo ferida a lei das estatais. Você lembra, o Jean Paul é um ex-senador e filiado ao PT. Então, essa coisa não começa agora, entendeu? Então, também havia essa dúvida lá, não, será que ele pode ser presidente da Petrobras? Foi uma série de contestações que houveram na época, dizendo, olha, tem gente que fala, não pode ser, outro que pode ser. Então, aquilo ali já começa ali naquele momento, né? E aí depois houve uma divergência, uma disputa, como o Caio colocou, entre o ministro Alexandre Silveira e o Jean Paul, porque o Jean Paul nomeou a diretoria da Petrobras. Persiste, né, Adriano? Persiste, uma diretoria muito ligada a sindicato. Né? E o ministro chegou, não, vou nomear então o conselho, né? E daí para frente você tem sempre um atrito entre os dois, né? Obviamente que eu acho que hoje a governança está mais na mão do presidente da Petrobras do que do ministro, né? Agora, a briga continua, você está vendo aí que reuniões com o presidente Lula, né? Tinha que baixar o preço do diesel, não baixou o preço do diesel.
né, porque o mercado internacional de petróleo caiu, mas o Jean Paul fala, não, mas está muito volátil o preço. E agora a gente vê o plano estratégico da Petrobras. O plano estratégico da Petrobras é um plano que mostra claramente que está atendendo o discurso do presidente Lula e da nova Petrobras. Lembra, por exemplo, investimentos em exploração e produção, percentualmente falando, caiu de 83, 84 para 75. A Petrobras volta a investir em refino, quantias significantes. A Petrobras volta a investir em fertilizantes. A Petrobras vai investir nas renováveis. Ela volta a dispersar o foco de investimento. Ela vai pagar menos dividendo do que pagava anteriormente. Então, isso aí, a gente claramente, quer dizer, eu acho que essa agenda é uma agenda comum ao Jean Paul e ao Alexandre Silveira, por exemplo. E ao Palácio do Planalto. Né? E ao Palácio do Planalto. Sim. Então, esse que é a história. Agora, esse ano a Petrobras deu sorte, porque o preço do petróleo ficou muito volátil, mas ficou volátil para baixo. Então, não deu aquele estresse entre a Petrobras e o governo. Por quê? Porque o preço ficou lá, vai para 77, vai para 80, vai para 85, volta imposto, não volta imposto. Mas, de qualquer maneira, a boa notícia desse ano de 23 é que, se você olhar o ano inteiro, você vai ver que a PPI continua existindo. Na prática, acabou a PPI, mas não acabou a PPI. É o jargão técnico para designar preços com a paridade internacional. Exatamente, a paridade internacional continua existindo. Não, que o mercado viu isso, tanto que as ações da Petrobras tiveram um bom comportamento. Entendeu? Agora, volto a dizer, o plano de investimento, não, o plano de investimento é um plano de investimento do governo do PT, que foi eleito com essa proposta. Então, vamos ver como é que fica o ano que vem em termos de preço de barril de petróleo. Você tem um ano complicado, tem eleição de prefeitura, negócio de energia muito sensível a voto, principalmente gasolina e diesel, né? Então, preço de passagem urbana. Preço de passagem urbana, preço de avião, preço de tudo, né? Entendeu? Então, eu acho que a disputa está lá existindo, mas eu acho que no grosso, no principal, no âmago das ideias, eu acho que converge o ministro Alexandre com o Jean Paul. Converge? Não sei se é o estilo. Bom, tem mais um agente aí que a gente tem que colocar nesse papo, que são os sindicatos, né? A FUP hoje é muito próxima, sustenta até, de certa maneira, politicamente o Jean Paul Prats, Federação Única dos Petroleiros, muita gente lá dentro, e muitas das ações que o Jean Paul faz atende às demandas da FUP, né? Ações até contábeis, questões internas ali, antigas judicializações e por aí vai. Então é um player importante aqui nesse debate, porque o Jean Paul, a Petrobras fica no Rio de Janeiro, todos sabemos. O Alexandre Silveira fica em Brasília. E aí a bronca que tem, eu acho que não converge, tá? Eu acho que converge, vamos dizer assim, vamos ver se a gente concorda, né, Adriano? Eu acho que converge em muitas das linhas de investimento, tem um plano ali de investimentos que é meio que a cara do governo, que é a cara do presidente, que é o que o PT historicamente defendeu. Agora, politicamente, há uma divergência de estilos, tanto que na última questão envolvendo os dois, o Alexandre Silveira vem a público criticar o Jean Paul. O Jean Paul é um pouco mais discreto, o Alexandre Silveira é mais exposto. E o Alexandre Silveira está lá no bloco H da Esplanada, sei lá, seu M, e corre ali no Palácio do Planalto. E o que eu ouço é isso. E assopra para o Lula, essa gasolina podia estar mais barata, não dá para essa gasolina ficar assim. O Rui Costa, ministro da Casa Civil, apoia esse discurso, porque quer ver esse projeto ser reeleito em 2026. Então, eu vejo uma divergência muito política, uma afinidade para algumas questões e uma bronca grande do pessoal que está no Rio de Janeiro com quem está em Brasília, deixa eu ver se mais eu próximo entendi. do presidente. Deixa eu ver se eu entendi. Me parece que a postura do Adriano é a seguinte: no grosso, no total, quando a gente se coloca de ter que explicar o que a Petrobras faz para um público japonês ou alemão ou do Cazaquistão, bom, no Cazaquistão eles vão entender porque eles tratam a Petrobras do mesmo jeito que o governo está tratando aqui. No que interessa, há uma direção e um sentido. Isso. Né? Ela tem dispersão de investimentos, ela volta a fazer o que achou que não ia fazer. De acordo com uma série de reportagens do Jornal Estado de São Paulo, ela voltou para trás em acordos de venda de ativos que... No meu próximo tópico. É o teu próximo tópico? Desculpa. Não, é o que eu ia falar. Não, mas pode falar que eu ainda vai sobrar. Vai sobrar, não, mas o tempo que você quiser. E você assinala é outra coisa. Você assinala que há, entre essas esferas da burocracia estatal, ocupadas todas por correntes políticas, elas têm um atrito, Sim. Né? Que é basicamente a disputa de poder. Sim. Agora, isso não altera
o geral da Petrobras, é isso? É isso, exatamente. Tem a bronca do Centrão, do ministro Alexandre Silveira, do PSD, dele comandar a energia brasileira, setor estratégico, bilionário, mas não comandar as duas principais empresas de energia do Brasil, que é a Petrobras e Itaipu, que estão sob comando de quem? Partido dos Trabalhadores, que é o Enio Verri, um deputado federal. Não comanda mais. A Eletrobras... A Eletrobras também não comanda mais, ela foi capitalizada. Mas agora ele vai tentar controlar a CEMIG. A CEMIG, bom, mas aí é federalização, né? Mas, Caio, é o seguinte, eu acho que existe uma disputa de poder, porque todo mundo quer mandar na Petrobras. E o Michel Alexandre, ele realmente queria nomear diretores da Petrobras e não conseguiu. Né? No caso do Michel Alexandre, estou falando do Centrão, como você coloca. E aí ele foi lá correr para segurar o conselho. Então, mesmo essa semana ou semana passada, ele falou, não tem que puxar a orelha do Jean Paul, porque não está... Aí o Jean Paul, não, mas espera aí, se ele quiser mudar a política de preço, ele tem que respeitar lá as regras da empresa. Aí nessa hora entra as regras da empresa, outra hora não entra. Entendeu? Mas eu acho, como ele concorda com ele, no grosso, na filosofia do qual é o papel da Petrobras, há uma convergência. Por exemplo, agora a Lubinor foi reestatizada, né? Então, é uma tese que é defendida pelo Jean Paul. Você está se referindo a uma pequena refinaria no Ceará. Uma pequena refinaria que essa semana, no Ceará, né, ela tinha sido vendida e agora ela foi reestatizada e isso está sendo comemorado no governo. Pela FUP também. Por todos, né? Pela FUP, pelo Jean Paul, pelo governo lá em Brasília. Entendeu? Então eu acho que isso, né, o coração da história converge. Agora, sempre tem essa disputa política, que você está falando da maior empresa de petróleo do Brasil, uma empresa brasileira, né? Olha, você quer fazer para não cortar você. Para não cortar você. A gente recomeça depois do intervalo, pessoal, nesse mesmo assunto com a Thaís. Até já. Voltando no intervalo, Thaís, o assunto é a Petrobras, os seus planos de investimento, que agora comemora-se a reestatização. Quer dizer, não chegou a ser desestatizada, mas já está sendo de novo acolhida no berço, no colo da Petrobras, algo que ia ser vendido ao privado. E por que ia ser vendido, né, William? Eu acho que aqui eu quero voltar na questão estrutural, né? Ia ser vendido por uma questão de percepção de concorrência no Brasil, né? Um outro ponto que o Adriano trabalha muito. Por que o CAD chegou a um acordo com a Petrobras? Porque a Petrobras, das 17 refinarias que tem no país, é dona de 13, 14. Isso. Né? Então, assim, vende metade. Para abrir para o mercado privado... da capacidade. Da capacidade de refino, exato. Não da quantidade de empresas em si, mas da capacidade de refino. Quanto mais empresas você tiver disputando, com acesso ao mercado internacional e tal, você, em alguma medida, em algum momento, também não pode achar que vai acontecer de um dia para o outro, um mercado que está amadurecendo, isso vai se refletir nos preços, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que a maior compradora de petróleo do país começou a segurar o preço do petróleo. Então, se ela já tivesse vendido todas as refinarias iam ter prejuízo, porque elas tinham que comprar um petróleo mais caro e vender mais caro aqui contra a maior empresa do Brasil, que compra mais caro, mas vende mais barato. Então, a questão estrutural que eu estou dizendo aqui é o seguinte, é ruim você pegar uma empresa, de novo, do tamanho da Petrobras, né? Uma vez eu ouvi o Armínio Fraga dizer sobre governança de Estado, né? Que ele se preocupa muito mais com aqueles pequenos erros, aquelas coisas que vão acontecendo nas franjas e que, de repente, vão deixando um legado e que são difíceis de corrigir ao longo do tempo, né? Do que com aquelas grandes medidas e canetadas e tal. Eu acho que é um pouco isso que está acontecendo com a Petrobras, Se bem que aí não é meio franja, não, é no meio, né? No meio. É no meio, mas é aquela coisa assim, a política de preços mexeu, mas a realidade com o preço do petróleo para baixo não deixou acontecer uma mudança mais drástica, né? Enfrentaram a lei das estatais, mas também não conseguiram, aí agora mexem no estatuto, aí agora reestatizam uma... Então, assim, daqui a 3, 4 anos, ou quando houver uma volatilidade muito grande, não pode viver no si. Não pode viver no si, mas uma empresa desse tamanho, com a exposição que tem, não pode correr tanto risco. Eu acho que vai ter um assunto, vai ser muito importante nas próximas semanas, que é a questão do TCC. O TCC foi um acordo que a Petrobras fez com o CAD
para vender 50% da capacidade de refino para diversificar a Petrobras na área de gás natural. E a Petrobras agora quer renegociar esse TCC. Então, não sei, isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar muito de perto, porque isso você está ferindo um pouco, quer dizer, a instituição CAD, por exemplo. Se o CAD ceder a Petrobras, fica muito claro, quer dizer, que a Petrobras tem um poder maior que o CAD no final do dia, né? Porque quando, por exemplo, você privatizou uma refinaria grande, que foi a Bahia. Então, quando ele comprou a Bahia, ele tinha lá um plano que ele ia ter 50% de gente como ele comprando metade da capacidade de refino. Então, essa disputa que vai ter nas próximas semanas entre o CAD e a Petrobras é uma coisa muito importante, porque isso, dependendo do resultado que der isso, a gente vai criar uma insegurança jurídica no Brasil. Era por aí maior que ainda vai ter uma insegurança jurídica, tipo você tem na Argentina. Aí a PF já estatizou, privatizou. Então agora o Milei quer privatizar outra vez. Vai vender para o PF? Pode vender, mas provavelmente para um especulador. Porque uma empresa mais séria, ela tem dificuldade de comprar, daqui a 4 anos volta outro cara que quer estatizar outra vez. Então, esse rolo do TCC vai ser muito importante, porque se realmente voltar para trás, se o CAD falar, não vende mais nada, não verticaliza mais nada, isso aí vai criar um precedente muito ruim, não só para o setor de óleo e gás, como para a economia brasileira como um todo. Porque depois, daqui a 4 anos, se vier outro governo mais à direita, mais privatizante, fica difícil você outra vez privatizar. Deixa eu pegar um ponto ainda que a gente estava no começo do programa, ainda no tempo que nos resta nesse segmento. Caio, que o ministro das Minas e Energia quer colocar o Brasil dentro da OPEP Plus ou não? Bom, todos os sinais e tudo que ele falou é de colocar o Brasil como um observador e não colocar ainda... Não, a gente já esclareceu, é um clube associado, não é a própria OPEP. Sim, para te responder, sim. Quer participar desses debates com a justificativa, a velha justificativa que eles estão usando para tudo, que é de transição energética, que entra dentro daquelas ambiguidades, né? As ambiguidades do governo, as ambiguidades do PT, as ambiguidades do governo Lula, defende política identitária e só demite mulher e nomeia homem. Critica o setor privado, mas oferece o PAC e depende do setor privado para o PAC, por exemplo. E é mais uma das ambiguidades. Num momento péssimo, o momento é muito ruim, né? Começando a COP, né? Você levar esse debate, né? Por quê? Deixa eu ver isso com o Adriano e com a Thaís. Que sentido faz a gente se associar ao OPEP? Olha, vamos lá, do ponto de vista da Petrobras, a Petrobras tem todas as características para ser da OPEP, né? O Brasil hoje exporta mais ou menos 45% do petróleo que produz. A gente tende a produzir mais até 2030 petróleo, então nós vamos ter uma posição como produtor de petróleo no mundo muito protagonista, né? A Petrobras e o Brasil, né? Agora, eu acho que é uma coisa que não faz sentido, né, nenhum, né? Porque, primeiro, que você vai abrir mão de uma certa independência, né, de política energética e você vai, no final do dia, ter mais interferência ainda do governo na Petrobras. Mas como observador, não, né? Pelo que eu entendi. Eu sei, mas de qualquer maneira assusta, né? Sim. Porque você pode ser... Vamos lá, é observador, mas o governo vai ser o Petrobras, agora reduz a produção aí. Então é mais um para fazer o preço subir. Para fazer o preço subir. Aí tem uma contradição assim, super interessante, né? Porque o cartel defende produtor, não defende consumidor. E o Brasil gosta de petróleo barato, para não aumentar o preço da gasolina e do diesel. E vai ser observador para ajudar o petróleo a ficar mais caro. Então tem um negócio aí meio contraditório, né? Eu não sei como é que vai resolver. Lá na Arábia Saudita, o presidente Lula falou que o Brasil vai ser Arábia Saudita verde. Mas peraí, se vai ser Arábia Saudita verde, vai ser observador da OPEP, nós não somos pais do biocombustível. Aliás, é a segunda vez que o presidente Lula fala que nós vamos ser Arábia Saudita verde. Lembra que lá em 2003 ele falou isso. O que aconteceu? Ele até fez o programa do biodiesel, uma série de investimentos gigantes que aconteceu no etanol, usinas de etanol que nem faziam açúcar. Todo mundo quebrou porque chegou 2008, veio o pré-sal e até obriga assim. Aí deixou de ser Arábia Saudita verde e passou a ser um pouco Venezuela, né? Mas enfim... então, vamos ver se essa história não se repete. Mas eu acho que tem muita contradição, entendeu? Vai ser observador, mesmo que seja observador. Peraí, mas não combina com que o governo coloca o que ele gostaria de fazer com a Petrobras.
Thaís, nós estamos terminando a parte, dando meu boa noite. Você vai observar alguma coisa? Não, posso rapidamente aqui falar do sujeito do mercado? Não. Pode. O sujeito do mercado, né? Até o Adriano que me levantou essa questão, né? A Petrobras é uma empresa de capital misto, tem metade das suas ações negociadas. Eu falei para ele, mas a Aramco também tem, que é a maior petrolífera do mundo, que é da Arábia Saudita. Ele falou 5% do capital. Aí eu fui ouvir o tal do mercado para saber exatamente se viam alguma contradição, né? E vem essa contradição e se preocupam com a governança da Petrobras. Quer dizer, então, vai ser mais um canal de interferência. De novo, não tem nada para acontecer agora.